A paz do Senhor, irmãos. Eu, pastor Roberto Bombatti e pastora Juliana Bombatti, nós convidamos vocês para curtir o nosso canal no YouTube, que já está aí bombando, aleluia, para a gente ganhar muitas almas para o Senhor. Quero convidar você para deixar sua like, amém, se inscrever no canal, porque a palavra vai alcançar muita gente. Isso é o nosso motivo, né, pastor Roberto? E a vitória vai ser muito grande sobre a nossa vida. Então, compartilhe, espalhe aí a palavra do Senhor. Vamos fazer o ID do Senhor acontecer nos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Maravilha, né? Que culto glorioso está sendo esse, louvor abençoado, muito bem ministrado, com muita autoridade, com muita graça de Deus. E o louvor realmente, ele move o coração da gente, né? Às vezes tem hora que a gente está triste, está assim angustiado, de repente a gente começa a ouvir uns louvores ungidos como esses. A responsabilidade de quem faz essa parte do louvor, ela é tão grande, mas ela é tão grande, que a pessoa não está aqui em cima cantando, realmente ela está adorando a Deus, ela está entregando ao Senhor nosso Deus o melhor. Por isso que a gente é tocado pela presença do Espírito Santo quando nós ouvimos louvores assim, cantados com tanto compromisso, aonde a gente tem certeza que tem jejum, tem oração, né, tem consagração, para que Deus possa realmente receber. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com esses amados e queridos irmãos nessa igreja, já pela terceira vez, né, nós estivemos aqui há alguns meses atrás, e eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele sempre nos dá, e por este casal de filhos, né, que é o nosso genro e a nossa filha Amanda Carolina, que tem sido canal de bênçãos, e através deles nós temos ido assim em vários lugares, e eles também, por onde têm passado, têm sido também instrumentos de Deus, têm ganhado almas para o Senhor no ambiente de trabalho, no meio dos seus relacionamentos. Então isso deixa a gente muito feliz, muito alegre, porque o coração de um pai, com certeza, ele jubila de contentamento quando ele sabe que os seus filhos estão andando no caminho certo, está fazendo a coisa certa, e está adorando a Deus da maneira correta, né? Deus seja louvado na vida deles. Louvo a Deus pela vida do pastor Roberto, da pastora Juliana, que são já da nossa família, que tem cuidado aqui de parte dessa nossa família com amor e carinho, como se fossem seus filhos, igual ele disse ontem. Ele até brincou, falou: olha, quando tem que puxar a orelha eu puxo, viu? Mas quando tem que beijar eu beijo também. Então é isso aí, tem que ser desse jeito mesmo. Pastor tem que chorar junto com as ovelhas quando elas estão doentes, quando elas estão passando por problemas difíceis, mas também tem que usar o cajado, tem que usar a vara quando sai um pouquinho do caminho. Então isso faz parte do pastor. Hoje nós temos muitos pastores, mas não são muitos os apacentadores. E o pastor Roberto, juntamente com esse corpo de obreiro, esse guerreiro abençoado aqui, esses irmãos são pessoas que têm realmente cuidado aí da obra do Senhor. Até no estacionamento a gente chega ali, né? Eu vi ontem ali, o nosso ilustre irmão já pega a chave, já vai, já estaciona, tudo isso é zelo, né? Tudo isso faz com que a obra de Deus cresça, com que o nome do Senhor seja glorificado, porque é tão bonito, e tudo isso na unidade. Ontem aqui mesmo, a preparação aqui dessa festividade, os comes e bebes, o carinho, né? A dedicação aí dos irmãos que estavam cuidando de tudo isso. Então é um conjunto de coisas que funciona de uma forma perfeita quando todos estão realmente imbuídos num só propósito, que é o de obedecer e servir a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, o médico muito amado de Paulo, que cuidou de Paulo nas suas enfermidades, e um instrumento de Deus. E também Lucas, que escreveu também o livro dos apóstolos, Atos dos Apóstolos. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que esteve
compartilhando aqui junto conosco ontem a ministração, e sempre tem estado conosco em quase todos os lugares aonde a gente vai, só quando não tem jeito mesmo, mas é uma companheira que sempre nos ajuda, é uma adjutora maravilhosa, sempre nos apoiando. Eu lembro bem numa certa época que a gente estava numa dificuldade tão grande, mas uma luta muito grande, e eu fui buscar socorro do meu pai, a gente arrumou um dinheiro e conseguiu comprar passagem de ônibus e fomos. Estávamos a mais ou menos uns 400 quilômetros de distância do meu pai, e aí o dinheiro que a gente tinha era aquele. Eu tinha certeza que chegava lá ele ia nos ajudar, né? Mas a gente estava passando na prova, irmãos. Quando a gente está passando pela prova de Deus, Deus fecha o coração das pessoas. Então não fica contrariado às vezes com pessoas amigas, com um pastor, com pessoas que você tinha certeza que ia estender a mão para você e não estendeu. É Deus que faz isso. Quando a gente está passando pela prova de Deus, Deus fecha o coração até dessas pessoas para mostrar para nós que Ele cuida de todos nós na prova. Nós estamos sendo aprovados para ser aprovados por Deus. Então o que aconteceu? Voltamos de mãos vazias, e aí eu estava muito triste e tal, né? Ali dentro do ônibus, ela apertou minha mão e olhou para mim e falou assim: Joedes, não fica triste não, Deus vai nos dar uma saída. Isso muda a história da vida da gente, sabe? Aquilo na hora meu coração abriu, e eu realmente cheguei em casa com essa certeza, e Deus realmente entrou com a providência. Versículo 1 até o versículo de número 13. Projetou aqui? Se puder projetar, eu fico... capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13. Eu esqueci o meu ajudante em casa, pastor. Aí eu vou ter que usar aqui. Não, acho que aqui dá, porque aqui, muito bom. Glória a Deus. Está aqui. Então vamos lá, versículo 1 diz: Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, cheio de quê? Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo próprio Espírito no deserto, ou para o deserto, e durante 40 dias, sendo tentado e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, os 40 dias, teve fome. Disse-lhe então o inimigo: se tu és filho de Deus, o que ele falou para Jesus? Se tu és, olha só, se tu és filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe de relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser, e se tu me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirás. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se tu, olha a segunda vez, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda a sorte de tentação, retirou-se dele até uma ocasião oportuna. Agora vamos fechar com Mateus capítulo 4, verso 11. É um complemento desse mesmo versículo. Mateus capítulo 4, versículo de número 11. Então o que? Agora eu quero que a igreja leia comigo. Vamos lá no 3? Pode ser aqui mesmo na TV, aqui na projeção. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o
vieram os anjos e... Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, glória a Deus. Muito bem, amados e queridos irmãos, nós vamos falar com os irmãos nessa noite e vamos usar aqui um tema para a nossa mensagem. Não negocie, ou seja, não venda a sua salvação. Fala comigo, não negocie, não venda a sua salvação. Por que eu estou falando aqui a sua e não estou dizendo a nossa? Porque a salvação é individual. Nós, como igreja, ajudamos-nos uns aos outros a nos caminharmos neste caminho para a salvação. Nós somos chamados e enviados por Deus, e Jesus nos deu essa incumbência de nós anunciarmos esta palavra a toda criatura, e que nós devemos ajudar as pessoas a seguir no caminho da salvação, ajudá-los a se conduzir. Todavia, esta decisão pessoal, ela é individual. Então a salvação, eu não levo ninguém comigo para o céu. Enquanto aqui na terra eu posso ajudar, auxiliar de várias maneiras, mas eu não posso levar ninguém para o céu, você não pode levar ninguém para o céu. Nós só podemos e temos condições de salvar-nos a nós mesmos através da obediência à palavra de Deus, crendo verdadeiramente no nosso coração e andando em retidão dentro do nosso coração, porque a nossa salvação não está nos nossos atos, a nossa salvação não está nas nossas ações, a nossa salvação não está às vezes em estar lendo a Bíblia ou estar na casa do Senhor, se no nosso coração nós tivermos alguma coisa que dentro da palavra de Deus está contraditório. Porque verdadeiramente a Bíblia diz que no nosso coração está as saídas para a vida eterna. Por quê? Porque é aqui dentro que nós guardamos todas as coisas, e é do coração que procede, às vezes, a todas as intenções que nós fazemos e que nós realizamos. Muitas vezes nós fazemos alguma coisa para alguém ou por alguém, mas dentro do nosso coração tem alguma coisa que está impedindo realmente a nossa salvação. Então, na verdade, nós estamos salvos todo dia, mas nós não estamos salvos para sempre enquanto nós não chegarmos na presença do Senhor. Se hoje eu estou andando certo na presença do Senhor Jesus, hoje eu estou salvo, mas isso pode não acontecer amanhã. E talvez ontem a minha vida estava desarrumada, mas hoje eu coloquei ela no altar. Então hoje, se Jesus me chamar, eu estou salvo. Então a salvação, ela é uma continuação, ela é uma condição diária. Por isso que a nossa salvação, ela é gradativa e ela é diária. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos um texto como este aqui, nós vamos trazer aqui para os nossos dias e ver o seguinte: este aqui que nós lemos aqui na tela e que os irmãos acompanharam aqui, é o mesmo inimigo que trouxe que traz todas as dificuldades, é o mesmo inimigo que Jesus enfrentou, é o inimigo que nós enfrentamos. Este inimigo aqui, por exemplo, ele venceu lá no jardim do Éden, ele venceu Adão e Eva, através da curiosidade e através do desejo de ser semelhante a Deus. Este mesmo inimigo também, ele foi o que projetou e fez acontecer a primeira morte no mundo, colocando no coração de um homem chamado Caim o ódio e a inveja. Então, desde os primórdios, desde o início da humanidade, este mesmo inimigo, ele vem fazendo e vem ganhando e vem derrubando muitas pessoas. Ele vem vencendo muitas batalhas, e ele tem conseguido, ao longo da história da humanidade, sucesso em cima de muitas pessoas, de muitas vidas. Nós podemos olhar, por exemplo, que ele é um astuto inimigo, que em todo tempo ele está armando um laço, armando uma cilada. E pode ter certeza que ele vai tentar contra mim, ele vai tentar contra você de um jeito. Se ele não obtiver êxito, ele vai tentar de outro, e ele vai continuar fazendo de todas as maneiras e de todos os meios para tentar te fazer cair de alguma forma, para que ele vença sobre a sua vida. Quando nós olhamos aqui contra Jesus,
Uma das primeiras coisas, por exemplo, que ele fez aqui, quando alguém está no estado em que estava Jesus já há vários dias, porque ele espera o momento certo para tentar nos fazer cair, não sabemos quantos dias já tinham passado, mas ele sabia que Jesus estava extremamente com fome, porque ele estava há vários dias sem comer nada. E ele sabe que uma pessoa, quando está com fome, geralmente ele topa qualquer coisa, ele faz qualquer coisa para conseguir um pouco de comida para matar a sua fome. Então, naquele estado em que Jesus estava, então ele faz um desafio, e ele ainda tenta mexer com Jesus, usando exatamente uma estratégia, que é algo que quando nos confronta, a gente pensa, geralmente a gente quer provar que a gente é. Porque ele diz o seguinte: se tu és, ou seja, ele coloca uma dúvida na certeza de que Jesus Cristo ia naquele exato momento dizer: eu sou o Filho de Deus, porque ele não tinha certeza absoluta, ele sabia que Jesus viria no tempo certo, mas ele não sabia se realmente este ainda era Jesus. Tanto é que quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, ali quando Gamaliel está fazendo uma defesa ali com relação a Paulo, ele ainda cita dois que vieram antes de Jesus e que se passaram por Jesus, o Filho de Deus, e no entanto não era o Filho de Deus. Por isso que ele chega e pergunta: se tu és o Filho de Deus, pegue essas pedras e transforme elas em pão. A segunda coisa que ele tenta, o nosso Salvador, ele diz o seguinte: ele coloca Jesus num lugar muito alto, porque ele sabe que o homem, o ser humano, por causa da herança adâmica pecaminosa, então nós gostamos de poderes, nós gostamos de estar em evidência, de estarmos dominando, de sermos pessoas que tenham um certo status, uma certa visibilidade. Então ele diz que ele leva Jesus a um lugar muito alto, e naquele momento, como nessa tela nós vimos aqui, passando essas fotos, ele mostra os reinos da terra para Jesus, e fala o seguinte: olha, eu te darei tudo isso aqui, eu te darei tudo isso, porque me foi dado. E uma coisa que eu acho interessante nisso aqui, irmãos, é que quando, por exemplo, ele fala assim, tudo isso me foi dado, Jesus Cristo, pastor, não contesta ele. Certo, Jesus podia falar: você é um mentiroso, isso aqui não é seu. Mas quando nós seguimos olhando a Bíblia, diz que realmente ele é o príncipe desse mundo e que tudo está no controle dele. Então tem muitas coisas aí que estão acontecendo no meio dos cristãos, e as pessoas estão pensando que estão sendo abençoadas por Deus, mas é bom dar uma analisada, porque muita coisa que está acontecendo aí, quem está dando, quem está trazendo, não é Deus. Porque o inimigo tem poderes realmente para dar coisas dessa terra para as pessoas, como ele tem feito para muitos, inclusive poderes. E a Bíblia diz que esse inimigo, irmãos, ele não é o todo-poderoso, mas ele é muito poderoso. Não subestime este inimigo igual muitos têm feito. Certo? Porque ele tem muito poder, e a Bíblia diz que, se possível for, ele se transforma num anjo de luz para nos confundir. Então ele tem muito poder, e este inimigo tem feito coisas terríveis ao longo da história. Ele tem trazido tantos danos, irmãos, ele tem trazido tantos danos sobre a humanidade, que às vezes nós paramos para analisar, irmãos, quantas pessoas que ontem eram cheias de Deus, e que por causa de uma ou de outra coisa, caíram na tentação e no laço do inimigo, foram vencidas por ele. Quando eu olho para a palavra de Deus e vejo, desde o início, ele vem tentando frustrar os projetos de Deus. Desde o início, ele vem tentando minar aquilo que Deus tem projetado. Ele tem tentado com mentiras, ele tem tentado com meios das formas mais terríveis possíveis. Ele tem tentado fazer com que o ser humano fracasse, com que o ser humano caia em destruição e por aí afora.
Então, quando nós olhamos aqui para essa palavra de Deus, nós vemos que muitas pessoas foram vencidas por este inimigo. A nação de Israel, por exemplo, irmãos, ela foi uma nação que, quando foi tirada do Egito, ele então usa pessoas ali no meio daquela nação para voltar-se para a prática da idolatria, para que Deus então pudesse tirar as mãos de sobre eles, para que eles pudessem perecer no deserto. E isso ainda não foi pouco. Eles levantaram pessoas para murmurar contra os seus líderes, eles levantaram pessoas para duvidar do poder de Deus, porque aonde está o povo de Deus, ele também está tentando fazer confusão e causar danos para frustrar os projetos de Deus. Então, quantas e quantas vezes aquela nação poderia ter sido bem abençoada e bem sucedida, se antes de dar ouvidos a essas coisas e entrar na onda do inimigo, se eles tivessem se mantido fiéis, lembrando do poder que Deus havia mostrado a eles, abrindo o mar vermelho, a glória de Deus quando desceu sobre o monte Sinai, e aquele monte fervia e fumegava. Se eles pudessem ter observado isso e não deixado a dúvida entrar nos seus corações, aquela nação com certeza teria sido muito mais bem sucedida, e aqueles não teriam morrido pelo deserto. Então, o tempo todo ele tem tentado impedir os projetos de Deus de alcançar os seus objetivos. Quando nós olhamos, por exemplo, depois a nação de Israel, já na terra de Canaã, nós vemos ele usando o coração de pessoas, enchendo o coração de reis e de idolatria, de soberba. Quando nós olhamos para o rei Acabe, que casa com uma mulher, que era uma mulher que era voltada para todo tipo de prática de idolatria e de mundanismo, chamada Jezabel, quantos prejuízos a nação de Israel não teve por causa das ações daquele casal. Inclusive, quantos profetas morreram nas mãos daquela mulher, mas dentre eles ainda tinha um que não se curvou, junto com mais 7.000, porque Elias desafiou aqueles profetas e também aquele homem, e prevaleceram. Graças a Deus que sempre Deus tem um remanescente fiel, que não se curva diante deste inimigo, que não cessa de nos lançar laços, de nos tentar contra as nossas vidas. E nós podemos olhar depois também, irmãos, quantos que ele tentou derrubar, mas no entanto prevaleceram. Quando nós olhamos, por exemplo, para o próprio Estevão, quando estava sendo apedrejado, Estevão podia muito bem ter recuado e dito o seguinte: se Deus não está cortando este mal que está vindo sobre mim, se Deus não está me poupando, eu posso simplesmente blasfemar agora e a minha vida será salva. Mas a Bíblia diz que mesmo sendo apedrejado, ele continuou pregando a palavra de Deus. Mesmo sendo apedrejado, ele continuou dizendo que Jesus é bom e maravilhoso. Mesmo sendo apedrejado, ele então levanta os olhos e diz: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à sua direita. Naquele momento eles conseguiram tirar a vida de Estevão, mas eu tenho certeza absoluta que um dia que nós chegarmos na glória, nós vamos ver, pastor, a festa que foi feita quando Estevão chegou no céu. Ele venceu. Quando nós olhamos para Pedro, o inimigo tentou a vida inteira pegar Pedro e acabar com ele, fazendo ele negar Jesus, fazendo Pedro vacilar muitas vezes. Inclusive, numa certa ocasião, Jesus fala para Pedro: o inimigo pediu para cirandar na sua vida, mas eu não permiti, porque ele sabia das limitações de Pedro até aquele momento. Mas depois, numa certa ocasião, quando estavam 120 pessoas reunidas ali, depois que Jesus havia subido aos céus, diz que
A glória do Espírito Santo desceu naquele lugar de uma forma tão tremenda que viam como fogo e línguas de fogo repartidas, e todos começaram a falar cheios do Espírito Santo de Deus e a profetizar. E diz que de repente aquelas pessoas vêm chegando, aquela cidade vem se aproximando, saber o que estava acontecendo, que alvoroço que era aquele. E aí começam a falar coisas, e de repente fala, esse povo está bêbado, esse povo está cheio de mosto, porque realmente, né, pastor, quando um crente está cheio do Espírito Santo de Deus, para o mundo parece que nós estamos fora de nós, mas é porque não há ninguém que segura um crente embriagado no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E naquela ocasião, então, o que acontece? Pedro, então, levanta no meio de toda aquela multidão, e ele começa, então, a dizer o seguinte: aqui não tem ninguém bêbado, aqui não tem ninguém cheio de mosto, cheio de vinho, nós estamos cheio de Deus, nós estamos aqui desse jeito, é porque aquele, olha só, a ousadia quando alguém está cheio de Deus, aquele que vocês mataram, condenaram injustamente, ele ressuscitou, e ele subiu e está com Deus, e ele mandou o Espírito Santo, por isso que essa glória está nesse lugar. O inimigo falou assim, agora como é que eu vou fazer com esse homem? De repente lá na frente prende, decapita Tiago. E aí, como se não bastasse, o povo achou bom, achou graça, achou interessante, fez festa, e falou, se eles fizeram festa e me louvaram tanto por causa de um que é um menos importante, mandou prender preso Pedro, e falou, agora nós vamos matar ele, aí vai ser um alvoroço só, aí nós vamos virar Deus mesmo para esse povo, porque nós vamos matar o líder deles. Aí então, o que acontece? Diz que quando eles então prendem Pedro, e Pedro está lá na cadeia, mas a igreja orava, uma igreja que ora Deus faz mudar a história, uma igreja que ora move o céu, uma igreja que clama Deus faz o impossível acontecer, manda um anjo lá, abre a cadeia, solta Pedro, e Pedro então vai embora, depois leva ele de volta lá, na presença daqueles governadores, e ele então fala assim, olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, não preguem mais essa palavra, não falem mais neste nome, porque vocês encheram Jerusalém com essa doutrina, eu os proíbo veementemente de anunciar essa palavra. Aí mais uma vez o inimigo pensa, agora nós vamos travar Pedro, e a igreja vai parar de crescer, mas Pedro, cheio do Espírito Santo e de ousadia, ele diz o seguinte, mais importa ouvir a Deus do que aos homens, e diz que saíram jubilando e glorificando o nome do Senhor, e anunciando a palavra de Deus por onde eles passavam. Sheinekova nebia nai suendici alamahai tuende nebias. E a vida vai seguindo, e Pedro vai fazendo a obra. De repente pegam Pedro lá no final da vida de Pedro, e aí diz a história extra bíblica, não está na Bíblia, mas são os livros históricos que nos dão essa certeza, essa garantia. Diz que Pedro então de repente cai na mão daqueles homens, finalmente lá, e eles condenam Pedro à morte de cruz, e aí fala, agora nós vamos fazer esse moço blasfemar, porque quantas coisas ele fez por esse Jesus, e agora nós pusemos a mão nele, ele vai blasfemar, e a igreja, e essa igreja de Jesus Cristo vai perder a graça, porque as pessoas vão dizer, se esse Deus não protegeu Pedro, o que vai ser de nós? E aí então quando vem a sentença, e Pedro então é condenado a ser crucificado, esperando ele dar ali, quem sabe blasfemar, ou quem sabe dizer, fala, então me libera, me solta, porque eu não vou falar mais nesse Jesus, eu desisto por aqui. Mas diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, fala simplesmente para aquelas pessoas o seguinte, se é para me crucificarem, que me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu meu Senhor.
Me crucifiquem de cabeça para baixo. Jesus venceu. Rei Necova Nébia, Shai Nekiv Lamahai Tuedina. Shai Nova Nébias, canta Lamahai Necova Nébias. Shai canta Nébias. Continuamos vendo a história por aí afora. Em todo o tempo, irmão, quanto mais você busca a Deus, mais o inimigo vai se levantar. Mas quanto mais ele se levantar, e se você prevalecer, mais vitória você vai ter, porque o Senhor não nos deixa sermos abatidos. Ei, não, Banai. Irmão, a morte de um crente fiel para Deus é lucro. Você entendeu, irmão? A morte de um crente fiel para Deus é lucro. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos, dos seus salvos. Sabe por quê? Porque estes nunca mais serão molestados pelo inimigo e estarão pisando definitivamente na cabeça dele. Eita maravilha. Mas infelizmente muitos venderam a sua salvação. Olha só Judas, meu Deus. Judas vendeu a salvação por 30 moedas de prata. Ananias e Safira venderam a sua salvação por uma mentira. Nicolau, que era um dos 7 diáconos cheios do Espírito Santo, que foram escolhidos pelos apóstolos para cuidarem das viúvas, dos órfãos e das coisas da igreja, porque eram cheios do Espírito Santo, e desses apóstolos tiveram em posição de mão. Ele se achou grande demais e começou a achar que os pastores Paulo, que os pastores Pedro e outros mais eram homens muito limitados e que estavam ensinando de uma forma que ele poderia ir além. E ele começa a entrar nessa praia, e ele começa a entrar nessa onda de fazer motim, de fazer rebelião, de fazer murmuração, de levantar contra lideranças. E aí sabe o que acontece quando alguém vai fazendo assim? Ele vai perdendo toda a graça, não vai vendo mais autoridade na vida dos seus líderes, só vai vendo defeito. E aí diz que o seguinte, lá na igreja nas cartas do próprio Jesus, falando para João naquela revelação, diz sobre aquela que as pessoas fugissem ou evitassem a doutrina dos nicolaítas, porque ele se achou grande demais e ele criou uma própria igreja do modelo dele, da maneira dele, da forma dele. E Deus lá em cima estava dizendo o seguinte: você vendeu a sua salvação para o inimigo e está levando muita gente atrás de você, mas eu não compactuo com aquilo que cada um pode fazer a partir do momento que ele entra e toma a decisão de seguir no caminho que ele acha que é certo. Por isso que ontem nós falamos, e eu volto a dizer aqui o seguinte: irmãos, não deixe que nada nesse mundo pós-moderno, não deixe que nada nem ninguém venha, por exemplo, falar para você que você pode fazer alguma coisa, que isso era antigamente, que isso não podia fazer. Mas se a Bíblia está dizendo que você não pode fazer, não venda a sua salvação com estes argumentos que o mundo às vezes tem usado para nos confundir. E com isso nós vemos muitos cristãos hoje que já venderam a sua salvação pelas inovações, pelas modernidades, pela inversão de valores, pelas facilidades. Pastor, quantas igrejas, por exemplo, hoje que se adaptaram à vontade dos homens e se dizem de Deus? Quantas hoje, por exemplo, quantas denominações? A pessoa que nos levou, o motorista do Uber que nos levou para o aeroporto no dia que nós viemos para cá,
que ele estava dizendo que visitou uma igreja em Goiânia, e aí aquela igreja, quando ele chegou lá, era um culto cujo tema eram os cultos temáticos. Então naquela noite estava se falando sobre Halloween, certo? Halloween. E sabe o que acontecia? Diz que estava todo mundo vestido a rigor, a caráter. Quer dizer que então, para eu falar sobre o diabo, eu tenho que vestir de diabo, irmãos. Quer dizer que se eu for falar sobre determinada coisa, eu tenho que me vestir daquela forma. Então são coisas que estão trazendo para dentro da igreja, mas que não têm o aval de Deus. São obras que o inimigo já comprou para confundir as pessoas. A igreja tem que ser sustentada pela palavra de Deus. Os louvores têm que ter a essência do céu. As pessoas têm que ter compromisso com Deus e com a palavra. A nossa constituição é divina e ela não passa e não passará por transformação e por mudança e por renovação. Por isso que Jesus fala o seguinte: se alguém quiser vir após mim, se, ninguém é obrigado, mas se vier, tem que observar isso aqui, ó, e viver segundo essa palavra. Se não quiser ser comprado pelo inimigo, ser levado pelo inimigo. Então, quando a gente continua seguindo isso aqui, a gente vai vendo tanta coisa, irmãos, que hoje em dia a gente está vendendo, as pessoas estão vendendo a salvação. Sabe por quê? Pelo tempo que não tem mais para Deus. Quem aqui consegue ficar 30 dias sem comer nada? Tem alguém aqui que consegue? Talvez até tem. 60 dias, pastor, sabe que tem alguém que consegue? Talvez até consiga, certo? Mas acho que 90 talvez não. Talvez não consiga. Tem alguém aqui que consiga ficar 30 dias sem beber nenhum tipo de líquido? Esse aí eu acho mais difícil ainda. Mas vamos jogar 60. Também não. Eu acho meio difícil. Então, para a nossa sobrevivência física, nós precisamos de comer e de beber. Mas para a nossa sobrevivência espiritual também, nós precisamos comer e beber da palavra de Deus. Hoje tem pessoas que passam o ano inteiro sem abrir uma Bíblia. Tem pessoas que não conseguem, como a Bíblia, eu vou conhecer através da leitura da Bíblia, eu vou conhecer os meus direitos e deveres, eu vou ver as minhas obrigações para com Deus, eu vou ver o que Deus está me oferecendo e o que Ele está me requerendo. Eu preciso o quê? Eu preciso jejuar. Por que eu preciso jejuar? Para matar essa carne. Porque quando eu estou jejuando, o Espírito Santo me faz entender que eu sou pó, que eu não sou nada se o Senhor não for na minha vida. Como que eu posso passar 30 dias, 60 dias sem orar, se é orando que eu rasgo o coração para Deus, se é orando que eu busco força para continuar seguindo o meu caminho? Então o crente precisa ler a Bíblia, isso é uma necessidade, mais do que uma obrigação, precisa jejuar e tem que orar. Mas acontece o seguinte: muitos estão vendendo a salvação, porque não fazem isso, porque o tempo lhes roubaram todos os minutos que eles poderiam fazer com que eles estivessem buscando a presença de Deus. Mas as coisas exteriores nos fazem, por exemplo, cegos e até mesmo tão obcecados que nós não temos tempo mais para Deus. Quer saber o grau de envolvimento que nós temos com o mundo? É quando, por exemplo, fala que tem uma vigília, eu não posso ir porque eu estou cansado, eu trabalhei demais hoje, eu só posso ficar até 10 horas da noite, porque amanhã eu tenho que levantar cedo, eu não posso ir na escola dominical, porque eu trabalhei a semana inteira, eu não posso fazer isso porque eu comprei uma casa nova, eu não posso ajudar na igreja porque eu comprei um carro novo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então vai olhando aí, qual que está sendo o nosso envolvimento com Deus, com o mundo, que estão nos tirando da presença de Deus. Irmãos, nem toda a riqueza do mundo vale a perdição de uma alma. Nem todo o ouro e a prata do mundo valem o preço de uma alma. Então olha só, são inversões de valores que a gente está nesses últimos dias sendo comprado por elas. São coisas tão terríveis. Irmãos, quantas pessoas hoje venderam a salvação a troco de um aparelho celular?
a troco de uma televisão, de uma internet. Sabe por quê? Porque só vê e só faz o que não presta nessas coisas, nesses aparelhos. Quando você usa isso para o bem, para o trabalho, para você alcançar vidas para Jesus, ou coisa dessa natureza, mas tem tanta facilidade, tem tanta perdição disponibilizada nesses segmentos, nessas redes sociais, que as pessoas já mergulharam e já perderam a salvação, porque entraram nesta onda, porque o inimigo não dorme e ele está sempre usando uma nova estratégia. Quando você, por exemplo, ele joga um laço, eu não caí naquele laço, ele viu que aquilo ali não é o meu ponto fraco, ele vai continuar tentando. Ele vai continuar tentando daqui, vai continuar tentando dali. Com Jesus aqui foram 3 dias, três tentativas eficazes. Foram 3 tentativas terríveis. Então ele está observando-nos 24 horas. Ele não é onisciente, por isso que todos nós somos vigiados por legiões de inimigos e de anjos do Senhor também que nos protege. São as testemunhas que estão em cima. Todas as nossas ações são anotadas e são analisadas para tentar ver aonde está o nosso ponto fraco, para ver aonde que é, pastor, que ele vai nos comprar. Aonde que ele vai tirar a nossa salvação. Tem uma história que eu achei ela tão interessante. Uma moça muito inteligente, linda e muito reservada, muito séria. E ela foi trabalhar numa empresa muito grande. E ela trabalhando, o patrão começou a olhar para aquela mulher de longe e começou a se interessar por causa da sua beleza. E aí, num certo dia, ele chega até na mesa dela, tal, se apresenta. Eu sou o proprietário dessa empresa, multimilionário. E aí, se aventurou. Falou assim, eu quero passar essa noite com você. Aí ela olhou para ele e falou assim, rapaz, você me respeita. Quem você está achando que eu sou? E ele, não, mas nós podemos conversar. Eu posso te dar um anel, assim, digamos que valia lá seus 5 mil reais. Aí ela falou um monte de coisa lá e o cara foi embora. Na semana seguinte, ele senta na mesma mesa daquela moça e volta com o mesmo assunto. Só que ele aumentou um pouquinho a proposta. E ela falou o seguinte, você me respeita. Quem você está pensando que eu sou? E os dias foram passando. E aí ele falou o seguinte, sabe de uma coisa? Pediu um funcionário, falou assim, olha, você vai seguir essa funcionária, ela quer sair daqui. E aí aquele funcionário no outro dia trouxe o relatório, olha, ela saiu daqui, pegou o metrô, foi até tal lugar, depois pegou o ônibus, depois foi por outro ônibus, e aí ela chegou e entrou num lugarzinho assim, muito pobre. Aí, beleza, trouxe o relatório. Passada uma semana, aquele moço chega na mesa daquela jovem, bonita, recatada, muito reservada, e fala o seguinte, olha, é só uma noite, eu vou te dar uma Mercedes 0 quilômetro, de última geração. Aí ela já não falou mais as mesmas palavras que ela falou antes. Você me dá 3 dias para pensar? Ele falou, tudo bem, tranquilo. E aí depois de 3 dias, ele voltou na mesa dela e falou, e aí? Ela falou assim, só uma noite, né? Sim, claro, só uma noite. E aí, ela pegou e falou, então tá bom, eu aceito. Falou, só tem uma coisa, eu vou te dar esse carro amanhã, depois que nós passarmos a noite. Ela falou assim, de jeito nenhum, quem você está pensando que eu sou? Ele pegou e falou assim, quem você é e o seu preço, nós já sabemos, agora nós estamos discutindo a forma de pagamento. A forma que eu vou te pagar. O inimigo está do mesmo jeitinho conosco, irmãos. Ele está olhando, todo dia tem uma proposta nova. Todo dia, pastor, é uma proposta nova. É um prato, a cada dia. E ele vai sondando o nosso coração, para poder chegar exatamente naquele ponto crucial,
Aonde a hora que você vê, você vai falar o seguinte: deixa eu pensar 3 dias, quer dizer, já caiu no laço, já era, já foi, não tem mais jeito. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque a salvação ela é diária, e ela é individual. É você que sabe o seu grau de relacionamento com Deus, é você que sabe as brechas que de repente você está dando para o inimigo, é você que sabe de repente as oportunidades que você está dando para o seu inimigo, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua vizinhança, dentro da sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, certo? Ele está aí, olhando para todos os lados, mas que nós possamos ser como Jesus, que em tudo foi tentado, mas não cedeu às tentações. Que nós possamos ser como Pedro, que mesmo sendo tão frágil, mesmo sendo tão compulsivo, mesmo sendo tão sanguíneo, mas ele foi até o fim e morreu com honra, porque ele não cedeu à tentação, ele não vendeu-se para o inimigo. Que nós possamos ser como tantos, que nós possamos ser aquela menina dos olhos de Deus que se agrade ao Senhor, que nós possamos ser, irmãos, como Jó. Que nós possamos ser como Jó. Olha só como que o inimigo tentou de todas as maneiras destruir Jó, no momento da dor maior de Jó, no momento que parece que não tinha mais jeito, irmãos, toda a riqueza tinha acabado, filhos mortos, que é a maior dor de um pai, de uma mãe, corpo todo cheio de chagas, de lepra, e a mulher ainda chega para ele, porque a mulher, a palavra de uma mulher, igual eu falei sobre a minha esposa, ela tem um peso muito grande na nossa vida, tem um peso muito grande da nossa vida. E ela diz para Jó: Jó, tu ainda mantém a sua integridade com esse Deus? Amaldiçoa esse Deus, Jó, e morre, e acaba com tudo. Mas diz que Jó curva-se com o seu joelho no chão e a sua boca no pó, e diz: como loucas fala tu. Ele não falou que ela era louca, ele falou: como uma louca fala tu. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fico imaginando o tapa na cara que o inimigo levou naquela hora. E era justificável, irmãos, naquela hora ali, aquele homem ceder. Era dor demais, era perca demais da conta. Hoje a gente perde um relógio e blasfema contra Deus. Hoje a gente perde o ônibus, que a gente chega atrasado, a gente já fica bravo com Deus, a gente fala coisas e tal. O vizinho faz um barulho lá, a gente já está revoltado, quer enforcar o vizinho. No trânsito o sinaleiro fecha. Eu sou dono disso, irmãos. Eu fico, sabe, eu quase pulo naquele sinaleiro lá e faço ele ficar verde. Não é desse jeito, irmãos. Então assim, alguém vem dar uma fechada, a gente já solta, sabe, descarrega ali em cima. Eu sei que aqui não tem gente que faz assim, mas eu já fiz, irmãos. Ficar nervoso mesmo assim e falar, sabe? Por quê? Porque o inimigo 24 horas, ele está querendo comprar a nossa salvação. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Venha o que vier, irmãos, aconteça o que acontecer, pense que hoje, se você foi tentado, quem sabe hoje Jesus vai voltar, e daqui a pouco nós vamos estar lá em cima com Ele, fazendo festa, como foi falado aqui, louvando 24 horas por dia, adorando na beleza da sua santidade.
Quem sabe na hora, veja só, irmãos, ali o que aconteceu com Saul. Saul perdeu todas as suas bênçãos, porque quando ele fez uma coisa que ele não podia fazer, e a Bíblia diz que no momento que ele fez aquilo, em seguida chegou Samuel. Então, quantas pessoas às vezes têm perdido a sua bênção quando eles fazem, quando eles cedem, no segundo seguinte eles veem e falam: meu Deus do céu, o que aconteceu aí? Já é tarde demais, já passou da hora. Então vamos pedir nessa noite graça de Deus para a gente prosseguir nesse caminho. Vamos pedir força de Deus para a gente ter uma semana de vitória, para a gente poder dizer o seguinte: falar assim, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, inimigo, para trás de mim. Aqui nessa mesa onde eu trabalho, só quem pode sentar aqui do meu lado é o Espírito Santo de Deus. Aqui nessa cadeira de faculdade, só quem pode sentar aqui do meu lado é o Espírito Santo de Deus. Nesse meu coração, só quem reina é Jesus. Dentro da minha casa, dentro da minha cama, só Jesus que trabalha. Este meu celular aqui, o comandante dele, que comanda todas as ações aqui, só me libera se eu puder fazer alguma coisa, é o Espírito Santo de Deus. Está nas mãos dele. Eu não excedo nada do que aquilo que ele põe no meu coração que eu não devo fazer. Da minha boca não vai sair nenhuma palavra de maldição, de xingamento, nenhuma palavra torpe. Sabe por quê? Porque essa boca aqui é para falar das coisas de Deus, é para glorificar o nome de Jesus. Isso aqui é para expulsar o inimigo, mas eu não aceito. Isso aqui é o Espírito Santo que comanda, porque eu estou salvo para chegar no céu e morar com Jesus. Eu sou o herdeiro da terra santa, da Sião celestial. Vamos pedir força nessa noite e vamos botar para fora tudo aquilo que está nos assediando e que não é bom. Tudo aquilo que já está roubando a nossa, a nossa vontade de seguir nesse caminho. Tem pessoas aqui nessa noite, pastor, que está pensando em desistir. Tem pessoas aqui nessa noite, tem uma pessoa aqui, eu não sei quem é, que ela falou antes de sair de casa: é a última vez que eu estou indo na igreja, eu não volto mais na igreja, porque eu não estou alcançando os objetivos que eu quero, eu não estou sentindo que a minha vida, que está mudando a minha vida. Deus manda dizer para você o seguinte: você vai ver o que Ele vai fazer na sua casa. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua casa, o reboliço que Ele vai fazer na sua casa. Então persevere. O inimigo tentou te arrastar e tentou acabar com você, mas hoje Deus está te dizendo o seguinte: eu ainda tenho um compromisso contigo. Você ainda tem seu nome escrito no livro da vida, e as coisas vão mudar na sua casa. Não desista. Não olhe para trás. Grande, maravilhoso, poderoso Deus, nós sabemos que o Senhor é o mesmo e não mudou. Eu sei que nós só conseguimos vencer se nós formos como Jesus, porque a Bíblia diz no texto que nós lemos aqui, que Ele foi levado para o deserto, mas foi cheio do Espírito Santo. Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo para poder vencer. Essa igreja precisa ser cheia do Espírito Santo para poder vencer. É por isso que em muitas igrejas hoje não se fala mais do Espírito Santo. É por isso que em muitas igrejas não se ora, não se faz nada mais para o batismo com o Espírito Santo, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele povoa o céu. Um crente cheio do Espírito Santo, ele diz não para a tentação. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Então enche essa casa, enche cada membro dessa igreja do Espírito Santo, da unção do céu, da unção divina, para que nós sejamos boca do Senhor, para que nós sejamos soldados do Senhor, cheio do Espírito Santo aonde estivermos, aonde nós estivermos, que as pessoas possam olhar para nós e dizer como falaram para Pedro: você também é um deles. Que nós possamos, cheios do orgulho, dizer: realmente nós somos um dos escolhidos de Deus nessa geração. Encha-nos, Senhor, com teu Santo Espírito. Encha cada um com teu Santo Espírito, Deus, para que possamos sair daqui cheio de autoridade, cheio de coragem, cheio de vida, cheio de poder, para prosseguirmos pisando, Senhor, nas brasas do Espírito Santo divino. Renova aquele, meu Deus, que está desanimado,
Aquele que não fala mais em língua, que nesta noite ele receba renovo. Aquele, meu Deus, que busca o batismo com o Espírito Santo, que dos céus possa vir esse vento veemente, impetuoso, e tomar aqui vidas, para que possam sair daqui profetizando, cheias da autoridade do céu. Faz a obra gloriosa neste lugar, nesta noite, Deus, na minha vida, na minha casa, no meu lar, para que nós possamos prosseguir, vencendo cada dia este inimigo das nossas almas, e falando para todos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E depois dessa tentação, nós lemos aqui o último versículo. Diz que então, quando o inimigo viu que tinha perdido todas as oportunidades, ou tinha perdido todas as esperanças, aí diz o quê? Diz que vieram os anjos do Senhor e o serviram. É isso que Deus tem para mim e para você. Vamos prevalecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos por esse culto. Eu agradeço a cada um que adentrou aqui essa casa, Pai. Pai, eu te louvo pela vida, Pai, do pastor Joelso, da pastora Silvana. Pai, o quantos têm orado, clamado, e a oportunidade, quando nós chamamos, ele vem lá de Goiânia aqui para falar da tua palavra. Abençoa esse casal, continua usando ele, Pai. Enche cada vez mais da tua presença, da saúde, Pai. Pai, abençoa eles, Pai. Cuida deles, porque aquele que se lança para fazer a sua obra, o Senhor cuida, Pai. Então, cuida deles, abençoa, dá vitória a eles, Pai. Leva a tua igreja em paz, livra da bala perdida, do assalto, do acidente, mas dá vitória em nome de Jesus. Levanta sua mão para o alto e que o grande amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja hoje para todos sempre. Se Deus é por nós, dá um abraço no seu irmão e até amanhã em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.